como membros desta igreja. E aos nossos visitantes, mais uma vez, quero dizer da nossa alegria, satisfação em tê-los conosco nesta noite. O nosso coração se enche de gratidão a Deus pela sua vida. E eu quero convidá-los para a nossa meditação na palavra de Deus, para que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 31. Gênesis, capítulo 31. Gênesis capítulo 31, o último versículo do capítulo 31, versículo 55. Gênesis capítulo 31, versículo 55. Todos encontraram? Nos diz assim a palavra de Deus. Nós vamos ler o versículo 55 e do capítulo 32, os versos 1 e 2. Nos diz assim a palavra de Deus. Tendo-se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou. E, partindo, voltou para sua casa. Também Jacó seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: Este é o acampamento de Deus. E chamou a aquele lugar Maanaim. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por já falar aos nossos corações. Desde a hora que aqui adentramos. As leituras anteriores, nas orações, nas canções que aqui foram entoadas. Que graça, que bênção, que alegria, Pai. Mas nós te pedimos que o Senhor continue falando conosco. Agora, pela instrumentalidade deste teu servo aqui à frente, apesar de ser quem é, e que o Espírito Santo do Senhor ilumine as nossas mentes, os nossos corações. Que o Senhor, Pai amado, abra a nossa mente agora e nos dê o entendimento de uma forma espiritual, que cada um possa ouvir, não simplesmente a minha voz, as minhas palavras, mas ouvir o Senhor, Pai. Buscar o Senhor. Buscar na palavra do Senhor as vossas orientações, o teu ensino, o teu propósito para as nossas vidas, Pai. A tua palavra é grande, a tua palavra é poderosa, a tua palavra é uma palavra eterna, e nós não temos condições por nós mesmos. Por isso, nós te pedimos a iluminação do Espírito Santo do Senhor. Fale conosco, que estamos aqui reunidos neste momento, e também com todos aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais da igreja neste momento, Pai. Onde quer que a tua palavra esteja chegando neste momento, que o Senhor esteja falando, segundo o seu propósito e para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já observou, mas o mundo que nós estamos vivendo hoje é um mundo fragmentado. Por que eu digo isso? Porque nós estamos vivendo em um mundo cheio de rupturas, divisões, separações, distanciamentos. Um mundo completamente fragmentado.
É tão fácil perder amigos. É tão fácil te afastar das pessoas. É tão fácil desenvolver ressentimentos. Quantos dos que aqui estão, talvez, chegaram aqui essa noite com o coração tomado de ressentimento? Talvez amargura? Talvez uma frustração, uma decepção? Uma tristeza? E estes sentimentos, ou ressentimentos, amarguras, tristezas, frustrações, podem nos acompanhar a vida inteira. Observe um detalhe: o grande número de divórcios, pessoas que passam tempo planejando um casamento, gastando verdadeiras fortunas para celebrar um casamento, e esses relacionamentos se dissolvem meses depois. Meses. De repente, os laços se dissolvem. De repente, os votos são quebrados. Famílias são separadas. Lares são destruídos. E vidas sofrem as consequências desta fragmentação, dessas divisões, destas rupturas, destas separações. Por isso o tema da nossa mensagem nesta noite é a necessidade e a importância da reconciliação. E o texto nos fala aqui a respeito do terceiro principal patriarca de Israel, Jacó. E nós conhecemos a história deste homem, e sabemos que Jacó foi um homem de rupturas e quebras. Ele teve conflito com Isaac, seu pai, quando ele engana e mente o pai, se passando pelo seu irmão Esaú. Ele teve problemas com o seu irmão Esaú, traindo-o. Ele teve problemas com teu sogro Labão, usando de expertises aqui com ele, desonestidade, malandragem. Problemas até mesmo com Deus. No entanto, Jacó, ele era um homem crente. Ele era um filho da promessa. Mas ele estava vivendo uma vida completamente diferente do propósito de Deus, alheio à vontade de Deus, distante de Deus. E ele não poderia viver a sua vida inteira desta forma. Os seus relacionamentos precisavam ser tratados. Jacó precisava de reconciliação. E dentro deste tema, a necessidade e a importância da reconciliação, nós aprendemos 3 verdades importantes. A primeira, ao observarmos a vida de Jacó, nós observamos que antes de qualquer coisa, Jacó precisa de reconciliação, porque ninguém pode viver uma vida inteira fragmentada. Ninguém pode viver uma vida inteira cheia de divisões, de rupturas, de separações, de distanciamento, de afastamento, de isolamento. Ninguém pode viver uma vida toda desta forma, fugindo. Ninguém pode viver a vida inteira fugindo dos problemas, fugindo da luta, fugindo das dificuldades. Jacó teve problema com o pai, teve problema com o irmão, e ele foge, muda de país, tenta esquecer a sua história, tenta esquecer a sua família.
No entanto, ele continua doente em sua alma. Ele tem que lidar sempre com o fantasma do seu irmão que o persegue. Ele tem que lidar sempre com as sombras do passado que estão ali atormentando a sua mente e também o seu coração. Queridos, a verdade é que relacionamentos mal resolvidos deixam marcas para o resto da vida. Para o resto da vida. E quando nós não lidamos com perdão, com a graça e com a reconciliação, nós fragmentamos a nossa história. Nós vamos ter uma história aí marcada por divisões, por rupturas, por distanciamentos e por separações. É como um osso quebrado e mal cicatrizado. Você tenta ignorar o problema, mas ele está ali, presente. Jay Adams, autor de muitos livros de aconselhamento espiritual, ele afirma que 40% dos problemas psiquiátricos são gerados por emoções mal resolvidas, como culpa, rejeição, medo, insegurança, ansiedade. E ele ainda faz uma afirmação muito importante. Ele diz que muitas pessoas que estão fazendo tratamento psiquiátricos poderiam ser curadas se lidassem de forma mais objetiva com o seu pecado, com a sua culpa e com a restauração dos relacionamentos afetados pela amargura e também distanciamentos afetivos. Mostrando aqui a importância da reconciliação, porque ninguém pode viver uma vida inteira fragmentada. Viver uma vida inteira cheia de rupturas. Viver uma vida inteira cheia de ressentimentos e amargura em seu coração. Mas, segundo lugar, o texto lido nos mostra algo também bastante interessante. Logo após a sua reconciliação com Labão, seu sogro, os céus começam a se abrir para Jacó. Olha que interessante. A afirmação bíblica que nós temos aqui, ela é simplesmente surpreendente. Porque a Bíblia nos diz que assim que Jacó se despediu do seu sogro, num ambiente de cura e restauração, o que aconteceu? Os anjos de Deus saíram a encontrá-lo. E quando os viu, Jacó disse: este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar de Maanaim. É o que nós lemos aqui no capítulo 32, versos 1 e 2. Eu não sei se a ideia do autor aqui é literal, mas não é isso que importa aqui. O fato marcante aqui, meus queridos, é que a reconciliação, ela abre a porta do céu para as nossas almas. Existem muitas pessoas para as quais as portas do céu e as manifestações das bênçãos de Deus estão completamente fechadas, trancadas, trancafiadas a 7 chaves. Por quê? Não é porque Deus não quer abençoar, não é porque Deus não pode abençoar, não é porque Deus não tem misericórdia, não é porque Deus não tem amor, mas sim por causa da sucessiva quebra de princípios e relacionamentos. Como que nós queremos viver uma vida abençoada por Deus? Como que nós queremos que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre as nossas vidas, se nós vivemos uma vida constantemente quebrando os princípios da palavra de Deus? Como que nós queremos ser abençoados por Deus, se constantemente nós estamos
desobedecendo o nosso relacionamento com Deus. Quer ver um exemplo prático na palavra de Deus? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, nos diz assim o texto. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Presta atenção. Maridos, quais são os maridos aqui? Levanta a mão, os maridos, fazendo favor. Futuros maridos, levanta a mão, Rogério. Futuros maridos, muito bem. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar. Ou seja, ajuda sua esposa em casa, tá? Ajuda sua mulher. Com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Agora que é o importante, olha o final do texto. Para que não se interrompam as vossas orações. Aí não trata a esposa com dignidade, não vive a vida comum no lar, o camarada não cumpre o seu papel dentro da sua casa, e aí ele vem para a igreja e levanta as mãos, e glória a Deus, e pede as bênçãos de Deus, e pede o cuidado de Deus. Deus não vai abençoar. Por quê? Porque você está quebrando os princípios da palavra de Deus. E diz o texto, para que não se interrompam as vossas orações. Não lemos no profeta Isaías de que os nossos pecados impedem Deus de ouvir as nossas orações? E aqui da mesma forma, relacionamentos quebrados bloqueiam a nossa comunhão com Deus. E não sou eu quem estou dizendo isso. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23 e 24. Jesus diz assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, ou seja, você traz ao altar a sua oferta, você vem para o culto, cultuar a Deus, com essa carinha de anjo que você tem, cultuar a Deus, mas aqui você lembra que você tem algum problema com alguém, com o irmão. O texto diz, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiramente reconciliar-te com o teu irmão, e então voltando, faze a tua oferta. De que adianta a oferta se você chegou aqui de mal com a sua esposa? Se você chegou aqui de mal com seu marido? Se você chegou aqui maltratando sua esposa? Se você chegou aqui maltratando seu marido? Deu gosto de ver, com todo o respeito, me permita citá-los, o irmão Joadir e a dona Nilce chegando, de mãos dadas, parecendo assim, um casalzinho assim de pombinhos, coisa mais linda do mundo, chegando juntos ali na igreja, de mãos dadas, juntos. Mas vem cultuar a Deus, mas vem emburrado, com raiva, doido para chegar em casa. Lá nós conversamos, lá a gente resolve, lá nós vamos colocar tudo em pratos limpos. Irmãos, o nosso pensamento não está na adoração, não está na devoção, não está no temor, não está na reverência. O nosso coração está aqui no relacionamento rompido, fragmentado. Quantas bênçãos nós deixamos de desfrutar
por causa de relacionamentos fragmentados. Quantas bênçãos nós deixamos de receber porque nós vivemos aí uma vida com brigas, com distanciamentos, com separações. Tempos aí cultivando amarguras, mágoas e ressentimentos em nossos corações. E nós deixamos de receber as bênçãos de Deus por isso, porque nós estamos nutrindo e enchendo os nossos corações com aquilo que não é de Deus, com rupturas, com quebra de princípio e relacionamento. A reconciliação, ela abre as portas dos céus para nós recebermos as manifestações das bênçãos de Deus. Terceiro lugar, o texto nos revela também que a reconciliação, isso é o mais difícil, ela acontece sempre com iniciativas unilaterais. Iniciativas unilaterais. Eu tenho certeza que os casais aqui dessa igreja, porque são todos crentes, nunca tiveram um momento de desentendimento com a mulher. Eu tenho certeza que você nunca ficou um segundo sequer aborrecido com a sua esposa e nem a sua esposa com você. Mas existem por aí, alguns casais que às vezes ficam aborrecidos um com o outro e fica assim: eu não vou falar nada, eu vou ver a hora que ele vai falar. E aí ele do lado de cá, eu não vou falar nada, eu vou ver que hora que ela vai dar o braço a torcer. E aí fica. E aí fica. E aí fica. E aí passa o tempo. E aí vai distanciando. E aí vai acostumando. Longe, distante. Se um não agir, ceder e buscar, vão ficar até quando? E se não tiver mais oportunidade? E se quando for tentar a reconciliação, já for tarde demais? E aí? Vai carregar este peso para o resto da vida? Jacó havia se reconciliado com seu sogro Labão. Mas ele ainda tinha diante dele um grande desafio, duríssimo: se reconciliar com seu irmão Esaú, de quem ele havia fugido há cerca de 20 anos atrás. E Jacó toma iniciativa. Ele vai até seu irmão, mesmo tendo sido ele, Jacó, o elemento desagregador daquela família. Mas ele vai atrás do seu irmão. Ele decide andar em direção ao seu objetivo de reconciliação, mesmo sem saber o que iria acontecer. Quando nós tomamos a iniciativa, nós não sabemos exatamente como o outro vai reagir. Pode ser que não aceite o nosso pedido de desculpas. Pode ser que não queira reconciliação. Nós não sabemos. Talvez seja por isso que a Bíblia nos ensina lá em Romanos capítulo 12, versículo 18, o texto diz assim: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Quanto é um advérbio de intensidade. Portanto, o texto nos ensina que muitas vezes, para se obter a paz, é preciso que nós nos esforcemos. É preciso que nós nos dediquemos. Nem sempre a restauração ou a reconciliação será um processo fácil. Não pense que foi fácil para Jacó. Ele não tinha como prever a reação de Esaú, seu irmão. Se você continuar a leitura do texto, você vai ver isso. Ele não tinha como prever. Ele não sabia como Esaú ia reagir. Porque quando ele saiu, quando ele fugiu, Esaú havia jurado Jacó de morte. Mas ele resolve reconciliar.
E ele toma essa decisão. E ele segue em direção ao seu irmão, mesmo sem saber como ele seria recebido pelo seu irmão. Mas Jacó fez aquilo que ele entendia ser correto para a restauração. Um dos grandes problemas, um dos grandes entraves para a reconciliação dos relacionamentos que estão quebrados, está no fato de que nós queremos estabelecer condições para isso. Sabe, eu te perdoo, mas aí eu faço a lista. Então eu não perdoei. Eu estabeleci condições. E muitas vezes nós buscamos reconciliação, mas nós queremos estabelecer condições para isso. E essas condições prévias estabelecidas, elas não podem ser asseguradas. Quem disse que o outro vai cumprir? Por isso que reconciliação é uma via de mão única. Eu não imponho condições, eu não sei como o outro vai reagir, mas eu vou fazer o que eu devo fazer e pronto. Daí, já não é mais problema meu. Eu fiz a minha parte. E sabe por que nós devemos fazer assim? Porque foi exatamente isso que Deus fez conosco por meio de Cristo Jesus. Porque a Bíblia nos afirma em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Cristo morreu por nós, sendo nós excelentes pessoas, excelentes moradores e cidadãos de Pontes Lacerda. É isso? Cristo morreu por nós, sendo nós o quê? Pecadores. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós éramos rebeldes, nós éramos egocêntricos, e Deus nos amou de uma forma incondicional. Deus não estabeleceu condição para nos amar. Deus simplesmente nos amou, sem estabelecer condições, ao contrário de nós, que muitas vezes nós vamos para a igreja e falamos assim: Senhor, eu vou te servir, Senhor, eu vou ser fiel ao Senhor, mas abre essa porta para mim, faça isso para mim, me dê isso, me dê aquilo outro, faça isso, seja assim, satisfaça os meus desejos. Deus não. Nós éramos pecadores, transgressores. O texto aqui é exatrós, filhos da ira, inimigos de Deus, inimigos de Deus. Inimigos, quem aqui ama o inimigo? E Deus nos amou, simplesmente nos amou. Quem aqui ama a Deus? Quem aqui ama a Deus? Levanta a mão, por favor. É chato quando o pastor faz isso, né? Eu também acho. Mas 1 João, capítulo 4, versículo 19, diz assim: nós o amamos, sabe por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou primeiro. E interessante, sem nenhuma condição, Ele nos amou. Ele assumiu o ônus de amar pessoas inconstantes como nós. Pessoas, muitas vezes, difíceis de lidar como nós somos. Pessoas cheias de jeitos, trejeitos e manias, como eu e você, nós somos. Mas Deus escolheu nos amar. E isto torna ainda mais impressionante quando nós consideramos que Deus era a parte ofendida e não o ofensor. Com os nossos pecados nós ofendemos a Deus, e Deus decide nos amar, mostrando que a nossa salvação, ela é uma ação unilateral de Deus. A nossa salvação
não é mérito, não é esforço, não é por causa de dízimo, não é por causa da minha presença aqui. Não. É uma ação unilateral de Deus de decidir amar um pobre e miserável pecador como eu. Por isso que a reconciliação, ela é uma ação unilateral. Não perca tempo, não imponha condições, mas busque a reconciliação. Se vai dar certo ou não, nós não sabemos. Mas Jacó fez o que ele tinha que fazer. Faça o que tem que ser feito. Um velho pastor, muito experiente, ele estava voltando para sua casa, depois de ter feito uma série de conferências, de pregações, em várias cidades, em várias igrejas, ele estava voltando para sua casa. E ele estava voltando de trem. E na viagem de volta, ele percebe que o jovem que estava assentado ao seu lado no trem, esse jovem estava bastante nervoso, bastante incomodado, bastante agitado. E este velho pastor, homem experiente, ele viu a angústia de alma desse jovem. E ele pergunta se poderia ajudá-lo, pois o rapaz estava realmente muito nervoso. E o rapaz então explica o que estava acontecendo. E o rapaz diz assim: há muitos anos atrás, eu saí de casa. Eu abandonei a minha família. Eu abandonei os meus irmãos, os meus pais. Eu decidi desaparecer. E isso por causa de uma briga que eu mesmo provoquei por causa da minha atitude intempestiva. E já faz muitos anos que eu não dou nenhum tipo de notícia aos meus familiares. Só que esse rapaz começou a se sentir oprimido por isso. Ele começou a se sentir angustiado. Porque lembra do primeiro tópico? Ninguém pode viver uma vida inteira fragmentada. E a angústia toma conta do seu coração e então ele resolve retornar para sua casa. Só que ele não sabia como ele seria recebido pelo seu pai, pelos seus familiares, aqueles a quem ele tinha maltratado. Mas ele resolve voltar para casa. E ele manda uma mensagem. Antes de voltar, ele manda uma mensagem dizendo assim: olha, tal dia, estarei viajando de trem para reencontrá-los. Como o trem passa perto da casa de vocês, quero que vocês coloquem um sinal. Um lençol branco no pé de manga que existe de frente à casa. Para que eu saiba que vocês me perdoaram e me aceitaram de volta. Se vocês não colocarem o lençol, eu passarei direto e nunca mais darei notícias. E ele estava nervoso, porque já estava chegando próximo da casa dos seus pais. E ele estava preocupado. Ele não sabia qual seria a resposta da sua família. E aí o velho pastor, experiente, então ele disse: olha, deixe que eu olhe para você. Se estiver tudo tranquilo, eu te aviso. E quando chegaram perto do local indicado, perto da casa da família daquele rapaz, o velho pastor chamou aquele rapaz e disse: olha, eu não vejo apenas um lençol.
sobre o pé de manga. Eu vejo toda a árvore coberta por lençóis. Eles estão por toda parte, sobre a cerca, no gramado, sobre a casa, em todos os lugares há lençóis brancos. Queridos, esta é exatamente a analogia da obra de Deus por nós. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, sintetizando a obra de Cristo, o texto nos diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo, a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo. Cristo veio fazer a reconciliação de Deus com o homem, que decidiu viver a sua vida de forma aleatória a Deus. Cristo veio reconciliar o homem que rompeu com Deus, que resolveu viver por si mesmo, de forma autônoma, independente de Deus. Como na filho pródigo, que eu e você conhecemos muito bem, o que nós fizemos com o nosso pai? Ferimos, traímos, machucamos. No entanto, Deus, o Pai, nos perdoa, nos aceita de volta e nos dá dignidade. Deus, Ele foi ferido pelos nossos pecados. Nós maltratamos a Deus. Nós desobedecemos a Deus. Nós nos rebelamos contra Deus. Nós pecamos. O pecado é uma afronta. É uma afronta à santidade de Deus. E nós ferimos a Deus com os nossos pecados. Ferimos. Machucamos Deus. Ferimos o seu coração. E o que Deus fez? Moveu-se em nossa direção para nos amar, para nos perdoar e para nos reconciliar com Ele. A iniciativa foi de Deus. E Ele mesmo é quem paga o preço da nossa reconciliação. Por quê? Porque a nossa reconciliação com Deus, ou a reconciliação, ela aponta para onde? Ela aponta para a obra da cruz. Onde Cristo deu a sua vida, entregou a sua vida para a remissão dos nossos pecados. Essa é a mensagem da cruz, a mensagem da reconciliação. Aqui nós temos a mensagem da reconciliação. Quando Deus, ferido pelos nossos pecados, quando Deus olha para mim e para você, e apesar da disposição contrária do nosso coração a Ele, apesar da nossa rebeldia, apesar da nossa desobediência, apesar do nosso pouco caso, apesar da nossa falta de comprometimento com Ele, Ele decidiu nos amar. E Ele nos ama de uma tal forma, que Ele envia o seu Filho para morrer em nosso lugar. Às vezes nós não conseguimos entender ou mensurar o que seja isso. Irmãos, a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte eterna, a separação eterna de Deus. Quem aqui não é pecador?
Todos nós somos pecadores. Como então nós vamos reconciliar com Deus, se nós somos pecadores? Você pode ser bom o tanto que você é, e você é uma boa pessoa. Você é uma excelente pessoa. Você é uma maravilhosa pessoa. Você é uma pessoa incrível. Você é uma extraordinária. É maravilhoso estar ao seu lado. Mas nós somos pecadores. E o salário do pecado é a morte. Não tem como comprar Deus. Não tem como nos reconciliarmos com Ele por méritos próprios. Nossa própria força. Nossa própria bondade. Porque a Bíblia mesmo diz que bom só existe um. E sendo o salário do pecado a morte, nós, como ovelhas desgarradas do Senhor, o Senhor vem e nos ama. E nos ama. Ele resolve amar este pecador miserável. E como o salário do pecado é a morte, Ele nos ama tanto que Ele nos livra dessa morte. Mas Ele tem que cumprir a sua palavra. Pois Ele disse que o salário do pecado é a morte. Alguém tem que morrer. E Ele envia o seu Filho para morrer em nosso lugar. E com a sua morte, com o sacrifício de Cristo, por causa de Cristo e em Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. Essa é a obra da cruz. E hoje nós temos paz com Deus. E hoje nós agradamos a Deus. Mas não é porque eu prego, eu canto, eu toco, eu venho à igreja, eu contribuo. Não é por isso. Nós agradamos a Deus. Porque quando Ele olha para mim e para você, Ele vê o sangue do seu Filho, o sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que tira todo pecado do mundo. A mensagem da cruz é a mensagem da reconciliação. E Deus toma a iniciativa. E em Cristo Jesus, o homem tem esta oportunidade de se reconciliar com Deus. Como está a sua vida? Como está a sua vida com Deus? A porta está aberta. É Cristo Jesus. Eu sou a porta. Quem entrar, entrará, sairá e achará pastagem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Reconciliação. A importância e a necessidade da reconciliação. Sem a reconciliação com Deus, em Cristo Jesus, sem Cristo Jesus, nós estamos mortos, espiritualmente falando, condenados à morte eterna, condenados ao inferno, que foi preparado para Satanás e os seus anjos. E Deus não manda ninguém para o inferno. O homem foi e vai porque decidiu viver aleatório de Deus. O que Deus faz é derramar da sua graça, da sua misericórdia e salvar o pecador do inferno, reconciliando este pecador com Ele mesmo, através do sacrifício de Jesus.
Se você ainda não confessou Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, faça isso. Se você já fez, já viveu aquele primeiro amor de encontrar Jesus, de conhecer Jesus, viva agora o anseio que foi cantado aqui, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Sinta saudade, sinta falta, sinta o desejo da sua presença, de estar com Ele, e que Ele venha para nos buscar, para nos levar para o céu, o anseio de estar com Cristo, o anseio por Cristo, porque Ele deu a sua vida para a remissão dos nossos pecados. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, ó Deus, por nos amar desta forma incondicional. Muito obrigado, meu Pai, por vir até nós, mesmo sendo nós pecadores, e derramar o seu amor, e nos reconciliar através do sacrifício de Jesus, Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque mesmo o Senhor tendo sido a parte ofendida e nós os ofensores, o Senhor ainda nos amou incondicionalmente e de uma forma tão grande que o Senhor nos livra da morte eterna. E quando o Cordeiro é sacrificado naquela cruz, ali estava sendo lançado sobre ele todo o peso dos nossos pecados. E o Senhor não nos abandona, mas abandona o seu Filho naquela cruz. E isso para a remissão dos nossos pecados. Pai, que a sua igreja, através do testemunho de cada irmão e irmã, a começar do meu, venha refletir a gratidão por este imensurável amor do Senhor, Pai. E neste momento que nós estamos prestes a participar deste momento sublime que é a Santa Ceia, que nos traz à memória a morte de Cristo para a remissão dos nossos pecados. Deus, nós avaliamos a nossa vida e o nosso coração. E mais uma vez, Pai amado, nós reconhecemos as nossas faltas e te pedimos perdão. Mais uma vez, que o Senhor nos purifique. Nós reconhecemos todas as nossas faltas diante do Senhor, Pai. É isso que pede a sua palavra. Que o homem examine-se a si mesmo. Que não coma do pão, nem beba, sem examinar as próprias faltas. E nós fazemos isso. E nós reconhecemos as nossas faltas. Nós nos arrependemos com sinceridade de coração. E te pedimos perdão para que possamos participar, não dignos, porque não somos, mas de forma digna da ceia do Senhor. Como ministro da tua igreja, eu consagro estes elementos que aqui foram preparados, que sejam para a edificação, o fortalecimento, a fé e da comunhão do povo do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Quero convidar o presbítero Eduardo, o presbítero Antônio Luiz, que vem aqui à frente. Talvez alguns questionaram